Olha só o que está acontecendo ao redor de você agora. Em países inteiros, a taxa de natalidade despencou. Gente jovem, saudável, com renda, escolhendo conscientemente não casar e não ter filhos. E fazendo isso com uma certeza absoluta de que é a decisão certa. O argumento parece ser sólido: custo de vida nas alturas, autonomia total, saúde mental em primeiro lugar. Esse é o lema dessa geração. Faz sentido quando observamos na superfície, mas existe uma camada que quase ninguém para encarar de frente. Uma conta silenciosa que com o tempo vai cobrar e nenhum planejamento de carreira consegue cancelar. Você está tomando essa decisão com clareza total sobre o que está em jogo ou só está reagindo ao peso do momento? Para entender o tamanho dessa escolha, a gente precisa olhar primeiro para o que está acontecendo no mundo inteiro. Mas antes, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para mais pessoas e venha ser mais um Avesso. E vamos para o nosso vídeo. Olha, o que está acontecendo no mundo agora? Preste bem atenção no que eu vou falar. Casar, comprar casa, ter filho. Esse roteiro que por décadas foi tratado como o caminho óbvio para a felicidade, simplesmente deixou de fazer sentido para uma fatia enorme da população mundial. E não é uma mera modinha de rede social, como muitos pensam. É uma mudança demográfica histórica acontecendo na nossa cara, bem debaixo do nosso nariz. Sabe o que é mais louco? Países inteiros estão enfrentando o que os economistas chamam de inverno demográfico. Que palavra sensacional! Mesmo gente nascendo, população envelhecendo, previdência social rangendo, o que muitos chamam de pirâmide, né? Como o INSS. E por que isso está acontecendo? Porque as novas gerações bateram o martelo sobre saúde mental, estabilidade financeira, liberdade individual, vale mais do que qualquer pressão social que os pais ou a sociedade tenta colocar em cima da nova geração. E não só da geração que está por vir, né? Mas a minha também. Eu estou na casa dos 30 anos. Mas preste atenção no que eu vou falar aqui. O número de lares de uma pessoa só explodiu nas últimas décadas. Gente jovem, saudável, com renda, escolhendo conscientemente viver sem parceiro, sem filho e sem culpa de não perpetuar a espécie. E as razões que essas pessoas apresentam fazem sentido na superfície. Custo de vida absurdamente caro, autonomia radical, colapso total dos modelos tradicionais de relacionamento, faculdade e trabalho. Mas aqui tem uma camada que quase ninguém para analisar. Essa escolha individual, que parece ser só sua, reverbera na economia, na previdência e nas dinâmicas de cidades inteiras, países inteiros. O impacto é de fato real. E existe uma crítica dura, especialmente vinda de perspectivas mais tradicionais, que diz o seguinte: boa parte dessas decisões, principalmente tomadas aos 20 e poucos anos, ignora fatores que o tempo vai cobrar, especialmente o fator biológico para as mulheres. Isso, preste bem atenção, isso muda tudo porque a pergunta que fica é: a solidão planejada é libertação de verdade? Ou é uma armadilha que você só vai enxergar quando for tarde demais? Então, vamos falar com clareza sobre o que realmente está acontecendo aqui. Vamos colocar as cartas na mesa. Existem três realidades que você precisa entender antes de fechar essa conta. Principalmente a conta de não ter filhos. E a realidade número um é essa. A escolha parece irracional, mas ignora o tempo.
Senhor de todas as coisas. O custo de vida nos últimos tempos realmente está muito alto. Autonomia, saúde mental, tudo isso é real e faz sentido. Mas preste atenção no detalhe que a maioria deixa passar em branco. Decisões, preste bem atenção, decisões tomadas aos 20 anos de idade têm um peso completamente diferente quando você chega aos 30, aos 40 anos. O que parece libertação hoje pode ser uma conta que o tempo vai cobrar com juros. E tem um dado que ninguém gosta de ouvir, especialmente as mulheres, que estão colocando carreira em primeiro lugar. Quanto mais o tempo passa, menores são as chances biológicas de gerar um filho. Isso não é minha mera ignorante opinião. Isso é um fator biológico. E a biologia não negocia com planejamento de carreira. Não tem como ser ignorado. Nós entendemos agora que a realidade número 1 é a escolha, parece racional, mas ignora o tempo. E vamos para a segunda realidade. A justificativa financeira não fecha. Você vai entender isso aqui agora. Sabe o que é mais louco? Boa parte das pessoas que alega não querer ter filho por questão financeira continua tendo relação sexual, gastando dinheiro com coisas que não têm retorno nenhum. Só a lógica. Se a lógica fosse só financeira, as contas já não batiam. E tem mais uma camada que pouca gente para analisar. Não existe método contraceptivo 100% seguro. Nem a vasectomia, nem a laqueadura, ambos podem falhar. Então, a pessoa que genuinamente não quer ter filhos, pela lógica mais fria, teria que abrir mão da relação sexual. Por quê? Como diz aquele ditado, tá na chuva para se molhar. Se você tem relação, o risco de ter filho é igualmente o mesmo. Mas quase ninguém está disposto a fazer isso. E o que isso diz sobre a real motivação por trás dessa escolha? E vai nos levar para a realidade número 3. O arrependimento existe e é silencioso. Isso aqui é o dado mais pesado de todos. Por quê? O número de mulheres que priorizam carreira em vez de família e se arrependeram é assustador. E esse arrependimento quase nunca aparece nas redes sociais, porque ninguém posta sobre o que perdeu. No Instagram ninguém vai mostrar, né? Vamos dizer ninguém, mas a grande maioria não vai mostrar os fracassos, não vai mostrar a casa que não tem reboco, o carro que vive quebrando, não. É só vitória, só conquista. Essa é a rede social da nossa atualidade. E para a gente entender que essa é a realidade de mulheres que colocaram a carreira em primeiro lugar e em vez da família se arrependeram verdadeiro, veja a realidade desse vídeo aqui. Vai estar falando exatamente o que eu estou abordando aqui. Aos 28, 29 anos, eu tinha certeza absoluta de que não queria ser mãe. Então, uma ideia estúpida que eu não sei de onde... Bom, eu sei de onde veio, né? Eu tive um discurso feminista muito forte durante a minha vida. Então, tinha isso. Eu ouvia da minha mãe, eu ouvia das minhas amigas, eu ouvia das minhas professoras esse discurso. E eu lembro que foi ouvindo um vídeo do Jordan Peterson, que eu não lembro exatamente qual foi, que eu falei, nossa, que loucura, lógico que não. Eu tenho útero por um motivo, eu tenho que ser mãe. E aí comecei a tentar, mas aí já era tarde, eu não conseguia mais, já não estava bem casada, eu tinha escolhido mal com quem estava na trincheira junto. E o tempo passou e acabou que não deu.
E aí hoje, quando eu falo isso, tem um monte de gente que fica desesperada, dizendo, não é tarde, não é tarde, não é tarde, como se gerar um filho fosse apenas gerar um filho. Não é apenas gerar um filho. Eu tô com 37 anos e eu não vou gerar um filho com o dedo, né? Então é preciso conhecer uma pessoa, é preciso desenvolver um relacionamento, é preciso desenvolver uma base de família e para daí ter filhos. Então, deste ponto de vista, e até porque eu não ia querer ter uma criança para socar na escola e socar na natação, socar no Kumon e não cuidar. Então, desse ponto de vista, para mim tá tarde. Não lamento isso, porque não tem como, porque eu não tenho outra opção, né? Agora eu vou viver o que vivi. Mas a minha mensagem para qualquer mulher, quando eu encontro qualquer mulher de 20 e poucos anos na minha frente, qualquer uma, eu digo para ela, abre esse carrinho e deixa esse carrinho aberto, é quantos Deus mandar. Até digo, é quantos Deus mandar. Deixa vir um atrás do outro, porque é diferente a vida da mulher que tem filho. Ela não é a única mulher rica, famosa, dizendo isso. Tem várias outras, e muitas outras. Até aquela famosíssima entrevistadora, Marília, né? Maria Gabriela, Marília, não lembro exatamente o nome dela agora, mas quem conhece já entendeu, né? Ela foi dizendo, eu coloquei minha carreira, mulher bem sucedida, em primeiro lugar, em vez da minha família, hoje eu tô colhendo solidão. Você tomar uma decisão do que você sente hoje, mas o resultado dessa decisão depende do que vai sair daqui 10, 20, 30 anos. Você depende do resultado que não vai acontecer agora, daqui 10, 20, 30 anos. E não tem como voltar atrás. Será que a liberdade que você está escolhendo agora vai ter o mesmo sabor quando você olhar para trás lá na frente? Bem lá na frente. E o que essa escolha realmente custa? O que fazer com isso? Olha só onde a gente chegou. De um lado, uma mudança demográfica real, global, com razões legítimas. Custo de vida, autonomia, liberdade. E de outro lado, na outra ponta da mesa, uma conta que o tempo cobra em silêncio, que não aparece no planejamento de carreira e que nenhum post de empoderamento consegue cancelar. E é aqui que esta síntese que poucos têm coragem de encarar de frente. A solidão planejada pode ser sim uma escolha válida, mas ela precisa ser honesta. Honesta com o quê? Com o fator biológico, que não espera. Honesta com o arrependimento que existe e que é real. Honesta com o fato de que as decisões que tomamos aos 20 e poucos anos raramente conseguem enxergar o que a vida vai cobrar, por exemplo, aos 40 anos de idade. Onde é uma idade que a maioria das pessoas olha para trás e vê um mar de arrependimento. O impacto dessa escolha não fica só na sua vida. Ela reverbera na economia, na previdência, nas cidades, em sistemas inteiros que foram construídos com a premissa de que as gerações se renovam. Quando elas param de se renovar, algo quebra. O ciclo é quebrado. E quem está fazendo essa escolha hoje, na maior parte das vezes, não está olhando para esse lado. Está pensando no agora. E o agora, ele não é. Ele é passageiro. E isso muda tudo porque a pergunta real não é eu quero ou não ter filhos. A pergunta real é, você está tomando essa decisão com clareza total sobre o que está em jogo ou está reagindo às pressões, custos, cansaços do momento presente? Porque a coisa é escolher com consciência. Outra coisa é descobrir tarde demais, como é na maioria dos casos, que o que você chamou de liberdade era só uma fuga. Então eu quero que você pense bem nisso. Principalmente você que está com seus 20 e poucos anos, pense bem nisso. Você que muitas vezes está adolescente, pense. Pense um pouco nisso. Rever esse vídeo, as dicas que eu falei
rever. Pense com sinceridade nisso. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.